A paz do Senhor amado, sejam bem-vindos a mais um culto de sexta-feira. Hoje Deus quer trazer uma palavra de esperança para o seu coração, de muita alegria. Creia nisso em nome de Jesus. Vamos iniciar o nosso culto a Deus, orando, chamando a presença do Espírito Santo para esse lugar. E nós cremos que o Senhor tem muito mais para fazer nessa noite, durante esses momentos que nós estaremos juntos. Amém? Aí no seu lugar e na sua casa, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar, Senhor, nossa confiança em Ti. Queremos dizer que o Senhor é bem-vindo nesse lugar, o Senhor é bem-vindo na nossa casa, o Senhor é bem-vindo em meio aos nossos louvores, porque nós sabemos que o louvor que sai dos nossos lábios tem todo o poder. Nós sabemos que enquanto louvamos, o Senhor trabalha, e é por isso que a nossa esperança, ela é fortalecida. Nós queremos, Deus, que o Senhor tem muito, mas muito para nos revelar nessa noite. Nós queremos, Senhor, nos alegrar em Ti, colocar a nossa confiança, a nossa fé no Senhor, porque nós sabemos que grandes coisas o Senhor vai fazer, grandes coisas o Senhor vai operar, porque pela fé, pelos olhos da fé, nós já vemos que o Senhor já está no meio de nós, operando, curando, nos livrando de todo o perigo e de todo o mal. Nós declaramos que o nosso coração está aberto, que a nossa mente está preparada para a palavra que será ministrada em nome de Jesus. Amém? Antes de nós começarmos a louvar, eu gostaria de estar entregando uma palavra de Deus para o seu coração, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do verso 15, que diz assim: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente sejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, passageiro, mas o que não se vê é eterno. Eu creio que Deus está preparando a gente para a eternidade. Quando nós fixamos os nossos olhos nele e confiamos e acreditamos que no meio da crise Ele está operando sim e está cuidando dos seus. Por isso, nessa noite, nós possamos nos alegrar, louvar de todo o nosso coração e crer no senhorio do Senhor sobre as nossas vidas. Vamos louvar? Eu me rendo a Ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o Teu trono minha coração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Ele é o motivo. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater no meu. Nós nos alegramos. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater no meu. Eu me rendo a Ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o Teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. É, Senhor, Deus meu, és o caminho distante do mundo. Aleluia, vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração
coração bater no meu. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater no meu. Vamos dizer pra ele: te amo, uau, te adoro, uau, me prostro, uau, pra te adorar, te alegrar, te amo, uau, te adoro, uau, me prostro, uau, pra te adorar, te alegrar. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater no meu. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater no meu. É isso que nós queremos, alegrar o coração de Deus através do nosso coração, através da nossa vida, porque nós sabemos que em meio à crise Ele nos dá força, e nós encontramos força na alegria dEle, e é essa alegria que Ele quer derramar sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, né, Nara? E hoje nós veremos Nayara cantando junto comigo, gente. Isso é inédito. Aleluia! Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz. Não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar na aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz. Não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria,
só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Santo, 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 Cantam santo, quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se tua presença só traz alegria, canta da sua casa. Tua alegria é minha força, Deus. E é nessa força que eu confio, que eu me apego. Se tua presença só traz alegria, tua alegria, ela é a minha força. Tua alegria é a minha força. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor. Ele é digno. É por Ele que nós estamos aqui diante do altar de adoração. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Ele é muito bom. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Aleluia! O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Nós bendiremos a Ti, declaramos: bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com
Suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. Que amor é esse? Que amor é esse? Oh, Jesus, obrigada pelo seu amor. Obrigada pela sua graça. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. O Senhor é maravilhoso para você? Nós cremos que a graça do Senhor está sobre a nossa vida. E quando nós entendemos isso, que só a graça de Deus nos basta, tudo muda. A nossa visão muda, a nossa conduta muda, porque nós sabemos que nós estamos em meio a essa graça, em meio a essa graça, a esse amor que Ele libera sobre nós. Nós não precisamos de reconhecimento, nós não precisamos de aplausos, nós só precisamos dessa graça que nos faz ser adoradores excelentes. Essa é a nossa essência. Oh Deus, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é meu prazer. Oh, é meu prazer. Tua presença, Tua presença, Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Tua presença é o meu
que Ele cresça e que nós possamos diminuir cada vez mais. Que Ele cresça, que eu diminua, Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Tu és o amado das nossas almas. Tu és o bem mais precioso que nós podemos ter. E nós sabemos que um presente é dado para nós como filhos, a graça do Senhor e o amor dele são derramados sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor tem algo muito profundo a nos revelar nessa noite. Então, aí na sua casa, abre o seu coração, que sua mente possa estar pronta para receber a palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Vamos dizer mais uma vez que Ele cresça e que a gente diminua cada vez mais. Que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Aleluia. O Senhor continue falando aos nossos corações através da palavra que será ministrada nessa noite. Estenda as suas mãos aí da sua casa e fala assim: Senhor, nós queremos abençoar a vida do nosso pastor que estará dando a palavra nesse momento, e nós cremos que grandes coisas o Senhor tem a revelar para as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você crê assim? Então você pode celebrar aí da sua casa, você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Tu és santo, Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Aleluia. Glória a Deus.
Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluia. Tão certo como eu te falo, Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Muito boa noite a você que está sintonizando esta live conosco, se conectando via internet. Gostaria de cumprimentar a todos com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom estarmos aqui mais uma vez para podermos cultuar o nosso Deus. E é muito bom saber que você está aí do outro lado junto conosco. Há pouco eu saí da administração, ali estava o Charlie, ele é um dos nossos colaboradores. Ele estava com o seu fone de ouvido e cantando com toda a liberdade. Foi bonito de ver, viu, Charlie? Glória a Deus, e que mais pessoas possam fazer como você. Eu sei da Lucidalva, do Cristiano e das crianças que fazem exatamente isso. Colocam lá o som na TV e participam cultuando através do louvor e da adoração. É simplesmente muito lindo. E eu sei que muitas pessoas têm feito isso. Eu gostaria aqui de dar uma breve palavra a respeito do momento que nós estamos passando no Brasil e no mundo, por conta das igrejas que estão impedidas de fazer o culto presencial. E nós entendemos as razões, não estamos aqui discutindo isso. O que eu quero falar é que esse distanciamento, ou ele vai colaborar com o seu crescimento espiritual, ou ele vai colaborar para a sua frieza espiritual. E você precisa entender que o inimigo das nossas almas não descansa, não tira férias e não faz greve. Muitas vezes ele está por detrás de muitas situações, muitas delas atribuímos a uma questão natural, quando na verdade sabemos que é espiritual. Agora, nós somos filhos e filhas de Deus, nós precisamos discernir, porque caso contrário, você morre espiritualmente. Não ter o culto presencial não significa que a sua aliança está quebrada e que você pode viver a seu bel prazer, ou seja, se descuidando da sua vida com Deus. Nós sabemos que o café se faz enquanto a água está quente. Depois que ela morna ou esfria, não dá mais. Então, o fogo, ele tem que estar aceso. Como diz a palavra, que o fogo arderá continuamente e não se apagará. Você é responsável por isso. Hoje nós somos sacerdotes, através da nova aliança, e a responsabilidade do sacerdote, naquela época, era de alimentar o fogo, para que ele não se apagasse. E eu quero te fazer uma pergunta. Você que é deste ministério, ou você que é de outro ministério, não importa, porque nós todos somos de Deus, e ponto final. Nós aqui não pregamos tribo, nós pregamos reino. E a grande questão que se discute é, como é que está este fogo? Se você tem alimentado este fogo da sua espiritualidade, se esta quarentena te levou para mais perto de Deus, ou para viver uma vida preguiçosa, uma vida de entretenimento apenas, uma vida de outras atividades. Hoje nós sabemos que muitos estão plugados, conectados com a internet,
nela, e muitos já estão até viciados, são compulsivos com respeito à internet. A modernidade, a tecnologia é uma bênção, a Bíblia diz que Deus é o Pai das luzes, mas nós precisamos aprender a ter disciplina, porque caso contrário nos tornamos escravos. Então preste atenção, a Bíblia diz que nós devemos ser dulos de Deus, dele, tão somente seus servos, não de outras coisas e de outras práticas. Então este tempo de quarentena, este tempo de reclusão, este tempo de afastamento, este tempo de distanciamento, é tempo de você orar mais, e você não tem orado. É tempo de você jejuar, e você não tem jejuado. É tempo de você ler a palavra, e você não tem lido. É tempo de você ter uma experiência real com Deus, até por conta da situação que temos vivido, que é de calamidade. É um quadro de morte. Temos sido açoitados pelos acontecimentos do dia a dia. Nós precisamos, como povo de Deus, buscá-lo, nos rendermos a Ele. Precisamos de quebrantamento como igreja. E como filhos e filhas de Deus, nós precisamos de posicionamento. Você não pode ter uma vida espiritual fria, insensível e indiferente. Você deve se posicionar em Deus, para que Deus possa se mover em você e através de você. Muitos da sua casa precisam conhecer a Deus. Muitos da sua família precisam conhecer a Deus. Muitos da sua parentela, dos seus amigos, conhecidos, colegas de escola, curso técnico, faculdade, universidade, companheiros de trabalho, apenas conhecidos ou até mesmo inimigos. A palavra diz que o semeador saiu a semear boas sementes. Isso significa que neste tempo nós precisamos ter uma palavra de vida, de esperança e de amor. Não fale de religião, fale de Jesus. E com certeza muitos corações, eles estão necessitando de um profeta. E você é profeta neste tempo. Leve as boas novas. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai a toda criatura, pregai o evangelho a toda criatura. Deus tem um propósito para cumprir através de você. Seja você o instrumento nas mãos deste Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de dizer, tanto para os pais como para os filhos, ninguém precisa te chamar para estar junto. E não é colocar o celular lá, a TV ligada e continuar nos afazeres da casa, fazendo comida, um café, um bolo. Não. Esse é o momento que você separa para Deus, onde você vai cultuá-lo. Preste atenção, quando nós vamos para Marta e Maria, Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte. Por quê? Porque ela ficou ali aos pés de Jesus ouvindo a palavra. Agora Marta, ela ficou na cozinha, batendo panela, fazendo barulho. A intenção dela era boa, ela queria agradar Jesus, talvez fazer uma rosquinha, um bolinho de chuva. Mas na verdade, Jesus estava ali com uma palavra encarnada, viva de Deus, com um propósito. A Bíblia diz que Jesus gostava de passar bem. As pessoas chamavam ele de comilão e de beberrão. Mas aquele não era o momento. O alimento estava sendo dado para o Espírito. Este momento é o momento onde a palavra está sendo entregue, dada para o Espírito. E você precisa alimentar o seu espírito.
Caso contrário, você vai definhar. Você vai ficar desnutrido. Você precisa deste alimento, principalmente neste tempo. E você não vai buscar porque tem medo de uma tragédia, tem medo da morte, tem medo da doença. Não, você vai buscar a Deus porque você o ama. E o que você faria neste tempo, você faria em qualquer outro tempo. Isso é muito importante. A igreja tem que entender o que é adorá-lo. Nós precisamos adorá-lo. Nós precisamos nos render a Ele. E o que nós fazemos na sexta-feira e no domingo é apenas um ensaio do que você precisa fazer todos os dias, porque a tua vida tem que ser um culto constante. Você deve aprender a louvar a Deus e adorá-lo. Você deve aprender a se alimentar, a receber dele aquilo que ele tem para a sua vida. Você precisa aprender a beber desta fonte. Você precisa aprender a receber dele. Os céus estão abertos sobre nós. E nós precisamos, em nome de Jesus, entender o tempo da visitação. Se Deus permitiu o que nós temos vivenciado nos últimos dias, é porque existe um propósito. Até pouco tempo atrás, a igreja, ela estava dormindo. Agora, ela foi chacoalhada. Aquele que não orava, tem orado. Aquele que não jejuava, tem jejuado. Aquele que não lia a palavra, tem lido. Aquele que não contribuía, tem contribuído. Aquele que era um crente de nome, aquele que era só um frequentador, aquele que não tinha um compromisso, aquele que não estava aliançado com Deus, foi despertado. Eu tenho ouvido como pastor testemunhos lindos, e os nossos líderes de célula também têm ouvido testemunhos lindos, de pessoas que têm despertado, de pessoas que têm acordado, glória a Deus. Famílias estão se juntando neste momento, e a minha palavra é para que você não fique fora desse mover, que você não seja um estranho no ninho, que você não seja encontrado pelo Senhor apático, sem interesse, desconectado, alienado, perdido dentro da sua própria casa. É tempo de nós honrarmos a Deus, é tempo de nós servirmos a Deus. Então que este tempo sirva para nos agigantar e nos empoderar como igreja, para que possamos ir além da religião e romper todas as barreiras que até hoje nos impedia de viver a revelação. Resumindo, você, pai, é sacerdote na sua casa. Você tem que convencer, não através da força, mas da autoridade que existe em Deus. A palavra diz que não é pela força, não é pela violência, mas é pelo Espírito Santo. Quando nós nos juntamos com o Espírito certo para cultuar a Deus, Deus recebe este culto. Então nós devemos compreender, vai ter culto, nós vamos estar juntos, não só no dia de ceia, vamos louvar, vamos adorar, vamos ouvir a palavra que Deus tem para nós, seja de exortação, admoestação, advertência. Vamos receber o que Deus tem para nós, uma palavra de encorajamento, uma palavra de edificação, uma palavra profética. Vamos nos alimentar e vamos aprender, como o pastor disse, todos os dias celebrar este culto que não pode parar. O que acontece aqui é simplesmente um prelúdio, um aquecimento
para que durante outros dias da semana você aprenda a fazer seu culto doméstico, o seu culto familiar, o seu culto em casa. Como isso é importante. Eu tenho recebido fotos de irmãos ajoelhados no sofá, orando por horas, chorando, molhando todo o chão, se quebrantando. Agora é hora. Quem é de Deus e quem não é de Deus. Não podemos simplesmente dizer que somos e não somos. Aquele que não é, não ora, não quer orar, não gosta de orar. Aquele que não é, não jejua, não gosta de jejuar, não entende o princípio do jejum. Aquele que não é, ele não lê Bíblia, ele nem tem uma Bíblia, ele não estuda as Escrituras. É momento de despertamento. Pai querido, neste momento eu oro pela sua igreja em Bragança Paulista, não mais pela igreja dos templos, mas pela igreja das casas. Durante muito tempo nós profetizamos que em cada casa existia uma igreja e que cada crente era um ministro, e hoje nós vemos o cumprimento desta palavra profética. Senhor, em nome de Jesus, estabelece o sacerdócio nos lares, estabelece o culto doméstico, o culto familiar, o culto nos lares, estabelece o temor, estabelece a comunhão, estabelece o conserto, estabelece o despertamento, estabelece a tua graça. Deus, eu oro em nome de Jesus, pedindo um despertamento, não somente na cidade de Bragança Paulista, na nossa região, no nosso estado, mas também no Brasil. Em nome de Jesus, que nós possamos nos reunir, mesmo que através da internet, no mesmo espírito, no mesmo propósito, numa mesma intenção, e que o teu nome seja glorificado, exaltado e bendito hoje e eternamente, em nome de Jesus. E que você diga amém, assim seja e assim será. Glória a Deus. Toda semana tem sido para nós uma semana de muitos desafios, porque a igreja tem vivido algo totalmente antagônico àquilo que outrora nós vivíamos. A igreja, eu confesso, no seu mais amplo sentido, ela estava caminhando de uma forma natural, e este chacoalhão trouxe um despertamento, não só para a nossa igreja, mas para todas as igrejas. Nós não podemos caminhar confortavelmente sempre, nós não podemos viver uma vida onde não enfrentamos guerras. E quando eu me refiro a isso, eu penso que se tudo sempre está muito bom, é sinal de que o diabo não está preocupado conosco. Mas quando vem problemas, dificuldades, lutas, nós sabemos que Deus permite para que sejamos aperfeiçoados, para que o seu nome seja exaltado. Agora, nós não podemos o tempo todo
navegar em águas calmas e voar em céu de brigadeiro. Não. Então você deve fazer aí uma reflexão de como estava a sua vida, de como está a sua vida. Ah, pastor, minha vida sempre teve muitos problemas. Eu não estou falando dos problemas corriqueiros. Eu estou falando daqueles que são levantes por conta da palavra de Deus na sua vida, por você defender uma fé. Eu estou falando daquela investida do inimigo, porque você é homem de Deus, porque você é mulher de Deus. E é inadmissível, por exemplo, alguns dizerem assim: pastor, antes eu não era atacado, mas agora, porque eu tomei uma decisão, eu comecei a ser afrontado pelo inferno. Preste atenção, problemas você sempre teve, só que você não tinha quem botar a culpa. Agora você quer colocar a culpa em Jesus, quer colocar a culpa na igreja, quer colocar a culpa na sua fé. O importante é que você é de Deus, e Deus é por você. Por quê? Porque você está com Deus, Deus está com você. Agora, o que acontece é que muitos não estão com Deus, e Deus não está nele. Ele anda no natural, e ele não compreende a relação entre o espiritual e o natural. É tempo então de você se posicionar, porque isso tudo está mexendo com a gente. E nós temos ouvido dia a dia relatos pessimistas a respeito do nosso futuro. E você, como igreja, tem aceitado, porque você é mais mundo do que igreja. Você tem que ter uma palavra de fé e dizer: em nome de Jesus eu abro a minha boca para combater isso, para paralisar o andamento do propósito do inimigo. Eu me levanto como homem de Deus, como mulher de Deus, para dizer: eu não aceito isso como certo, como sentença, como decreto. A última palavra é do seu Deus. Eu quero, em nome de Jesus, me unir à sua fé, para dizer que em nome de Jesus, Deus é conosco, Deus cuida dos seus, Ele protege a nossa família. Creia no sangue de Jesus, que te protege, guarda e livra de toda malignidade. Outro dia, uma pessoa me mandou um recado e disse: tudo isso que você fala é muito bonito, você romantiza, mas e se de repente a morte bater na porta de alguém que é membro da sua igreja? Eu disse: querido, nós profetizamos e cremos na vida, e mesmo que a morte bata na nossa porta, Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós não somos soberanos, mas Deus é soberano. Nós não sabemos quanto tempo ainda vamos estar aqui, andando sobre a terra, mas nós cremos numa eternidade, e nós servimos este Jesus, e Ele morreu por nós, para que um dia nós estivéssemos com Ele na glória. Então isso não nos atemoriza. Se eu fosse você, eu ficaria preocupado, porque você não crê em nada, você não tem fé nenhuma. É tempo de você ser tocado. E é interessante, amados, que Deus é tão misericordioso, que faz estas pessoas assistirem o culto do começo ao final, para refutarem. E é na refutação que vocês se convertem. Sabe por quê? Os argumentos não são meus, os argumentos são do Espírito, e Deus está convencendo você no seu coração. E quer saber como é que eu sei disso? Só esta semana você me ligou 3 vezes. São tantas as suas curiosidades, aleluia. Eu estou aqui para te ajudar. Que bom!
que Deus está se movendo na sua vida. O problema é que você não percebeu ainda, mas o Espírito Santo está te convencendo. E em breve vamos ouvir o teu testemunho, porque são os mais resistentes que se tornam os melhores crentes. Nós temos visto isso tanto em nossa comunidade e em outras igrejas. Aqueles que são mais resistentes são aqueles que se tornam os melhores crentes. Glória a Deus. E Deus está tocando em você também. Talvez você não seja de fazer tantas perguntas, ter tantas curiosidades, mas existe uma sede, uma fome insaciável dentro do seu coração, que somente o Espírito Santo de Deus pode saciar. E é por isso que nós estamos aqui, sexta-feira e domingo, todas as semanas, orando para que o nosso culto presencial volte logo. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos alimentando o fogo, para que o fogo não se apague, para que a igreja se una, para que nós possamos orar, jejuar, buscar mais a Deus, orar muito no Espírito Santo, fazer batalha espiritual, sim. Teve um outro que disse: pastor, eu não acredito em batalha espiritual. Eu falei: pois é, uma verdade não deixa de ser verdade, independente de você acreditar nela ou não. As pessoas, muitas delas, não falam por mal, falam por ignorância, porque desconhecem. Mas quando a gente começa a receber mais de Deus, a gente começa a viver uma outra realidade, e não dá para explicar, sabe por quê? Porque fé não se explica, fé se vive, só isso. Então tá na internet, tem isso, esse embate diário, às vezes ataques que eu nem respondo. Tem pessoas que eu até bloqueio, outras eu excluo, porque elas não são elegantes naquilo que elas comentam ou naquilo que elas falam. Teve uma irmã que escreveu e disse assim: eu já estou ajudando as pessoas entregando cestas básicas para os pobres. Eu escrevi para ela: parabéns, continue fazendo isso. Glória a Deus, é muito lindo. Hoje teve uma que postou que estava doando máscaras. Ela confecciona e ela doa. Eu escrevi assim: parabéns, continua fazendo isso. Preste atenção, esse é o momento em que a sociedade tem se unido, independente de bandeira. Dói a barriga do evangélico, dói a barriga do católico, dói a barriga do espírita, dói a barriga de qualquer um. Eu costumo dizer que solidariedade não tem religião. E nós estamos aqui para derramar o amor de Deus através de Cristo na sua vida. Então, é maravilhoso saber que você está aí do outro lado, concordando ou não conosco, mas continua assistindo, continua recebendo, continua bebendo dessa fonte, continua comendo desse alimento, porque em breve, em nome de Jesus, Deus vai fazer algo lindo na sua vida. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com tantos, pessoas tão resistentes, mas que se dobraram ao amor de Deus. Isso é lindo, é maravilhoso. É por isso que nós estamos aqui, toda semana, pregando esta palavra. E nós temos pessoas que cuidam da obra de Deus neste momento. Pessoas que amam o reino, pessoas que dão a sua vida pela obra. E diferentemente de algumas igrejas, não quero aqui criticá-las, mas eu não gosto de ser comparado a algumas, porque a nossa fé é outra. Nós não fazemos apelos, nós não somos uma igreja apelativa,
Nós não fazemos campanhas mirabolantes. Nós não exploramos a fé de ninguém. Nós simplesmente dizemos: você foi abençoado por este ministério. Você foi tocado pelo Espírito para contribuir, porque é Ele quem convence. Então contribua. Teve um irmão que disse assim, em outra época: pastor, eu estou chegando na igreja, mas tem uma coisa que eu não concordo com o dízimo. Eu falei: muito bem, continua participando dos cultos. E, embora ele não acreditasse na prática do dízimo, e eu no momento não tentei nem argumentar com ele, eu simplesmente disse: continua vindo à igreja, e não precisa nem dizimar e nem ofertar, porque se você não faz de coração, é melhor que você não faça. Porque quando você faz com coração, você faz de maneira completa e comprometida. Você não entrega uma esmola só para se mostrar para o povo e posar de bonitinho. Aí teve uma oportunidade e ele pediu oração. Embora ele não acreditasse nem no dízimo, na oferta, ele pediu uma oração. E ele creu que foi através desta oração que esta porta foi aberta, porque era improvável que ele fechasse esse negócio. Esse negócio era um negócio muito bom. A sua empresa estava passando por uma crise terrível e ele precisava de um milagre. E isso ele falou com a sua própria boca, embora não acreditasse na lei da semeadura, no plantar para depois colher, não acreditasse no dízimo nem na oferta. Aí ele disse assim: eu preciso de um milagre. Eu falei: pois bem, você tem ouvido uma palavra, e esta palavra tem preparado o teu coração para um milagre. Recebe em nome de Jesus esse milagre. E eu orei, eu disse: Deus, abençoa esse nosso irmão, que ele possa ver que o Senhor é Deus, e que tudo está nas tuas mãos. Sabe o que foi que aconteceu? Depois de um tempo ele nos procurou, com uma oferta em mãos. E eu disse: o que é isso? Ele disse: é minha oferta, é o meu dízimo. Eu disse: mas você não acreditava nem no dízimo, nem na oferta. Ele disse: pois é, pastor, mas eu seria um tolo se eu não fosse grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Ele tem sido tão bom. Depois que eu passei a trabalhar minha fé, eu pude prosperar muito mais. Eu cresci na minha empresa, eu rompi, e hoje eu estou vivendo o melhor tempo de todos os anos que até hoje eu vivi, desde que abri a minha empresa. Queridos, tem coisa que o homem não pode fazer. Por isso que o pastor não pode prometer aquilo que ele não pode cumprir. Mas quando nós vamos para a palavra, Deus ele pode fazer algo lindo na sua vida. E Deus sabe como é que você está nesse momento. Deus sabe da sua aflição, Deus sabe da sua preocupação, Deus sabe da sua ansiedade, Deus sabe do seu medo. Eu tenho atendido muitas pessoas para poder acalmar os seus corações, dar uma palavra de acalento, de fé. E por outro lado, nós também temos estendido a mão. Como diz na palavra, não basta orar, dar um tapinha nas costas e despedir a pessoa. Graças a Deus, a igreja tem respondido. Tivemos aí as cestas que foram semeadas. Parabéns aos líderes de célula e por cada membro de célula. Teve membro que doou uma cesta inteira. Isso foi muito lindo. O povo brasileiro é muito solidário, é muito generoso. O problema é a picaretagem que existe por aí, onde muitas vezes as pessoas de bom coração doam e não chegam ao destino. Isso é muito triste, principalmente num tempo como esse. Tem pessoas que se aproveitam da inocência do outro para explorar.
sua vida, enriquecer de forma ilícita. Isso é muito triste. E nós, à frente de uma igreja, como pastores e líderes, nós devemos dar o exemplo. Amados, eu tenho dividido o que eu tenho, o que é para mim. Eu tenho compartilhado com as pessoas aquilo que Deus tem dado para a minha vida. E eu quero dizer para vocês, isto é plantar em tempo de fome. Hoje, eu fiz uma doação para um amigo próximo. Ele está desempregado há mais de ano, e sempre que ele precisa, ele recorre a mim e diz: olha, me falta tanto para o aluguel, ou preciso de tanto para completar para a alimentação. E eu não podia fazer esta doação hoje, mas por fé eu disse: eu vou me atrever a plantar na vida dessa pessoa, porque eu não posso de repente estar aqui sabendo que o meu amigo está lá com a barriga roncando, passando fome, necessidade. Sabe, nós não podemos deixar de ser humanos e de vivermos a dor do outro. E quantas pessoas têm me procurado, até porque eu sou pastor, pessoas da nossa igreja, pelo menos na sua grande maioria, principalmente aqueles que estão numa célula, têm sido cuidados, têm sido amparados, têm sido orientados, e nós temos sido uma grande família nesse momento. Eu acredito que depois desse tempo de quarentena, reclusão, afastamento, nós seremos uma igreja muito mais forte e muito mais unida. Isso é maravilhoso. Então, muitas vezes nós ouvimos a reclamação do outro, ou o pedido do outro. Nós temos parceria com o nosso município, temos, quando não podemos ajudá-los, nós encaminhamos para o município, e o município sempre de pronto. Eu acredito que através do SEMAD, se eu não estou enganado, tem feito uma triagem e ajudado essas pessoas. Nós temos ajudado com calçados, cobertores, roupas, agasalhos, alimentos, remédios. Amados, o que nós temos podido fazer, nós temos feito, mas nós precisamos de vocês. Precisamos de vocês para cuidar da nossa igreja. Nós temos despesas fixas, e por ser igreja, saiba você que são poucos aqueles que querem esperar e fazer um acordo. Acham que igrejas são ricas, nem todas, viu? Eu costumo dizer que a gente é rico, só não tem dinheiro, mas nós vamos ter. E Deus tem provido, e Deus tem cuidado, e Deus tem usado irmãos aí maravilhosos. Eu quero mandar um beijo no seu coração e agradecer muito a você, que tem sido coluna forte na casa de Deus, principalmente neste tempo. Eu não vou dizer o nome de vocês, porque eu vou pecar em não dizer o nome de alguém, mas tem irmãos que têm sido assim tão presentes. O que nós temos feito é orado, intercedido, e Deus tem cuidado, Deus tem suprido, Deus tem abençoado. Então, queridos, continua contribuindo com a causa do reino, continua ofertando, continua dizimando dentro das suas possibilidades. Tem algumas igrejas que dizem assim: passa fome, mas entrega o seu dinheiro. Aqui nós dizemos: coma primeiro e depois entregue. Aí você diz assim: ah, mas isso não está errado, pastor. Preste atenção. Quando você tem uma fé viva no coração, você não vai negociar os valores e os princípios de Deus. Então o mundo pega isso e dá paulada na gente. Agora, você que tem uma revelação,
você que é discípulo de Jesus e que já caminha há tempos com Ele, você tem uma revelação no coração. Essa lição você já aprendeu. Então, nós precisamos caminhar de acordo com o nosso nível de fé. É tempo, então, da gente se sacrificar pelo outro. Mas é tempo da gente não sacrificar a obra. É tempo da gente cuidar do reino de Deus. É tempo da gente abençoar a nossa igreja. É tempo da gente plantar em tempo de fome. Essa semana que vai entrar, nós temos alguns compromissos muito pesados. E de acordo com a sua possibilidade, com a sua condição, eu gostaria que você pudesse fazer sua oferta. Você pode transferir, o número da conta sempre está no nosso Facebook. Você pode fazer um depósito bancário. Você pode entregar na administração da nossa igreja ou para os líderes da sua célula. Tá bem? Quero orar e abençoá-los. Senhor, em nome de Jesus, nós não estamos aqui para tirar nada de ninguém. Nós não estamos aqui com uma fé exploradora, mas com uma fé desafiadora. Nós não estamos aqui, Senhor, para dizer para a pessoa que dinheiro é mais importante do que gente. Nós estamos aqui para dizer que gente é mais importante do que dinheiro. E que se o Senhor nos chamou e nos levantou com esta missão, o Senhor é o Deus que cuida. O Senhor é o Deus que abençoa. E eu sei que do outro lado nós temos empresários assistindo. E muitos dizem, os empresários estão quebrando. Mas aqueles que têm uma fé viva em Deus, em nome de Jesus, vão reverter toda e qualquer situação de falência, de prejuízo. Nós cremos que Deus tem poder para mudar toda e qualquer sentença, em nome de Jesus. Então gostaria de fazer um apelo em amor a você, não aqueles apelos que a gente vê por aí. Honre a Deus, e Deus vai te honrar, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, os nossos dizimistas, ofertantes e aqueles que semeiam, em nome de Jesus. Queridos, quando nós falamos isso, nós falamos para a família Fé Cristã. Você que não é da igreja, você que não é do ministério, você que não tem fé nenhuma, você está desobrigado, faça com o seu dinheiro o que quiser. Mas se você sente no Espírito de abençoar a obra de Deus, faça isso, porque Deus vai te honrar. Em nome de Jesus, amém? Deixa eu entrar aqui no Facebook da nossa igreja, para que eu possa mandar um abraço a vocês que estão conectados conosco. Você lembra daquela? Ele exaltado para sempre, exaltado no céu. Exaltado o Rei, exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado teu nome. Coreno, Bianca, família, um beijo no coração. Genésio Galvão, o Charlie Azevedo, já falei de você hoje, um beijo para ele e para a família. Abel Moore, um beijo no coração da Abel também. A Nair Souza, nossa intercessora, está aqui na foto de máscara, legal, tem que se cuidar, viu, Nair? Um beijo também para a Nice, para o Moacir, Maurício, eu não posso trocar o nome, né?
Maurício, são intercessores do nosso ministério, muito preciosos. Obrigado por tanto carinho, por tanto amor. Eu tenho outros intercessores também. Um beijo no coração de todos vocês que dizem assim: eu sou intercessor desse ministério, tá bom? O Pedro Braga, o Donizete Ortiz, a Alessandra, família, um beijo grande no coração de vocês. Vocês são muito preciosos para nós também. O Cássio Lima, que família linda, tem o Cássio, né? Conhece, né, meu filho? Cássio, conhece? Gente boa. A esposa Adriana. Como que é o nome da filha mesmo? Adriele? Tá joia. Deus abençoe, varão. O Giba, legal, Giba. Um abraço para ele, para Soraya, para a princesinha linda. O Diogo Henrique. Olha só. Me vê hoje, pastor. Beijo, querido. Estou vendo aqui você hoje. Legal. Quem mais aqui? A Andressa Freitas. A Pedrina Conceição. A Pedrina é tão especial, né? Tantos anos caminhando juntos, né, Pedro? A Marina. A Neide. O Lucas. A Maria. O Michael. Enfim, a família é linda. A Leidiane. O maridão. A Luciana Trindade, eu mandei abraço para ela, para o Cris, família. Cleusa Pires, porque nós temos uma irmã que é Creuza, que é lá do Rio, de Queimados. Um beijo grande para ela. A Rosenilde perguntou: vai ter culto hoje toda sexta e todo domingo, independente do grupo de louvor estar aqui, tá bom? Deus abençoe. Quem mais? Paulo Donizete, aleluia. A família linda. O Lil. Oi, Lil. Um abraço grande para você, Lil. Aleluia. Quem mais aqui? A Jana Leime Moraes. Glória a Deus. O Marcos Antônio. Um abraço. Vamos lá. Mais alguns. A Leila Oliveira. Glória a Deus. Ela está dizendo aqui: eu precisava desse alimento, que é a oração. Obrigada, pastor. Glória a Deus. A Denise Borges. Olha o sorvete. Um abraço para a Denise, para o Regis. Ô Regis, a gente tem assistido você, viu? Fazendo lá o seu programa. Legal. Para de mexer no cabelo, Regis. Põe fixador. O meu não balança de jeito maneira. Você fica toda hora mexendo no cabelo. Põe lá um fixador, filho. Não é laque. Laque é na época da minha mãe. Hoje não é laque, é fixador. Pelo amor de Deus. O laque tinha breu de balão. Imagina, o negócio fazia um estrago terrível. Quem mais? A Érica Felipe Palácio, sempre ligada, glória a Deus. Olha, eu falei hoje para aqueles que são do ministério, e eu não estou vendo o nome na live. Entra para eu ver que você tá aí, tá certo? O alemão, olha só. Ô querido, que saudade de você. Adriano Galvão, tá lá do outro lado assistindo nós. Aleluia, glória a Deus. Quem mais? Elizabeth Cristina, um beijo, minha querida. A Lu Arantes, nossa líder de célula. É a Lu, firmeza, né? A família dela lá, um abraço grande para a família. Quem mais? Leandro Ferreira, um abraço também para a esposa, para a família. A Nicole, Rafaele. Vamos ver. É tanta gente, vou ter que parar aqui para poder ministrar a palavra. A Elizabeth Macedo Costa, ô minha querida, beijão no coração, abração pro marido, que bom. O Caleb ficou contentão outro dia,
quando o Caleb ficou todo contente outro dia quando nós mandamos um abraço para ele, né? Glória a Deus por isso. Aleluia. Muito bem. Quem mais? A Sandra Salles, família linda. Vamos ver. Quem mais? A Sueli Souza, Isabelle Gomes, glória a Deus. A mamãe Alexandra, não é? O paizão, a irmã querida, a Arlete Franco, ó, intercessora também, está lá ligada. O Moisés, não é? Fazendo lá os seus lanches saborosos, né, Moisés? Quem tem comido tem gostado, está saboreando, né? Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus da glória. Tem uma porta ali, ó, né? Nunca vi, meu Deus do céu. Depois que a gente faz um exorcismo, vocês não acreditam, né? A Natália Teodoro, eu vou ter que parar por aqui, tá? Que eu tenho que entrar com a palavra agora, tá bem? Que horas são aí para eu... 9h20. Ok, vamos lá. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8. Tá tudo certo aí, não tá? Tudo ótimo. Então tá, deixa aí. Deixa aí. Legal. Ah, tá. É para ligar no celular deles. Quando é assim, coloca modo avião. Agora tá, né? Mas põe no começo, ajuda a gente, né? O pessoal liga. Vai da rádio! Nós queremos uma música aí. Que música? Jesus expulsa Satanás. Oh yeah. É só misericórdia. Vamos lá. Romanos capítulo 8, do versículo 5 em diante. Acharam? Romanos 8, do 5 em diante. Glória a Deus. Diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, que é o Espírito de Deus que habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Querido Deus, continua nos guiando na tua santa palavra. Queremos, Senhor, receber de Ti tudo aquilo que Tu tens preparado para nós. Que neste momento possamos tirar os olhos do mensageiro e colocar os olhos na mensagem. Me ajuda na minha pequenez e me habilita para poder ser um instrumento nas Tuas mãos neste momento, em nome de Jesus. E diga comigo amém. É tempo de falarmos a respeito de crentes carnais e de filhos espirituais. Este é o tema do que nós vamos aprender juntos esta noite. Aqui o apóstolo Paulo fala à igreja de Roma sobre a questão da carnalidade e da questão da vida espiritual com Deus. O grande problema é que se você não tiver uma vida espiritual com Deus, você não vai desenvolver a tua identidade como filho e como filha.
É por isso que nós trabalhamos tanto esta questão de oração, de jejum, leitura da palavra, porque tudo isso vai levar você para mais perto de Deus, e você vai viver uma outra realidade espiritual. Caso contrário, se você não é uma pessoa de oração, de jejum e de leitura da palavra, você vai andar no natural. E é sobre isso que nós queremos falar um pouco hoje. E eu gostaria que você abrisse o seu coração para receber tudo que Deus tem para você. O tema: crentes carnais e filhos espirituais. Gostaria de fazer essa pergunta a você: você é um crente carnal ou é um filho espiritual? Vamos entender alguns pontos que eu julgo importante na introdução deste ensino. Primeiro, esta palavra é comum em nosso meio, igreja evangélica, mas esta palavra não é uma palavra comum para aqueles que não frequentam ou não fazem parte de nenhuma igreja. Então nós temos um idioma que é o evangeliquez, e nós precisamos traduzir para aqueles que estão nos assistindo neste momento, para que eles possam fazer esta diferenciação. Se bem que esta palavra, ela confronta aqueles que são religiosos e pensam que já encontraram o Cristo, quando na verdade estão mais longe do que nunca dele. Preste atenção. Qual a diferença daquele que anda na carne e daquele que anda no Espírito? Aquele que anda na carne é carne, aquele que anda no Espírito é Espírito. E nós vimos o próprio Senhor Jesus ministrando sobre isso, quando ele diz em João capítulo 3, versículo 6, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Se você nasceu do Espírito Santo de Deus, que te revelou a palavra, que te constrangeu, que te levou a confessar os seus pecados, você se tornou filho. Você não é mais só um religioso, você não é somente um crente carnal, porque o grande desafio do nosso tempo é de converter a igreja, é de pregar para a igreja, porque a igreja acha que já está salva, quando não está. Olha só o paralelo que eu gostaria de traçar com você. O carnal é aquele que não conhece a palavra, que vive no mundo e que faz a sua própria vontade. Aquele que é espiritual é aquele que conhece a palavra, vive para Deus e faz a sua vontade, a vontade de Deus, não a sua própria vontade. Agora, que são crentes carnais, é aqueles que estão na igreja, conhecem a palavra, vivem mais o mundo do que para Deus e não fazem a sua vontade. Então o mundo não conhece a palavra, o mundo não serve a Deus e o mundo busca a sua própria vontade. A igreja, ela conhece a palavra, ela vive para Deus, abre mão da sua própria vontade para fazer Deus. Agora o crente carnal é aquele que conhece a palavra, é aquele que vive mais o mundo do que a palavra e busca os seus desejos, as suas vontades. Quando nós falamos a respeito de vontade,
Deus não quer cercear você, tanto é que Ele te deu o livre-arbítrio para você fazer o que você quiser. Mas quando nós somos tratados por Deus através do seu Espírito Santo, nós somos convencidos de que a vontade de Deus é a melhor coisa para a nossa vida. Nós não queremos mais tomar decisões erradas. Quando, na direção do Espírito Santo, iluminados pela palavra, fazemos aquilo que Deus nos orienta, seguindo os seus conselhos, nós somos honrados, nós somos abençoados. Então o grande problema hoje está em vivermos como um povo separado, só que na verdade são poucos aqueles que de fato se converteram. A maior parte são religiosos, falando no nome de Cristo, de um Cristo que não conhece pessoalmente. E nós estamos simplesmente cumprindo um protocolo, uma formalidade. Você é frequentador de igreja, porque quando você se torna filho de Deus, quando você é convencido no seu espírito, quando você se arrepende dos seus pecados, quando você os confessa e os deixa, quando você vive a sua misericórdia, você vai viver uma vida completamente diferente desta vida que você vive. Muitas vezes uma vida cheia de conflitos. Eu estou na igreja, mas eu continuo com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos. E é isso que caracteriza a vida carnal. Aquele que é carnal, ele anda pelas suas emoções e pelos seus sentimentos. Ele anda pelos seus achos. E Jesus disse no Getsemane: se possível, afasta de mim este cálice, mas se não for possível, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele orou por 3 vezes, e a oração não foi respondida. Por quê? Ele sabia que ele era o cordeiro imolado antes mesmo da fundação do mundo. Não teria substituto para ele. Ali Jesus estava angustiado na sua alma, diz a Bíblia. Ali ele era 100% homem, 100% Deus. Mas ali ele estava dependendo totalmente do Espírito. Porque se você depende totalmente do Espírito, você vai andar no Espírito. Diz a Bíblia que ele chegou de um jeito e saiu de outro. Ele chegou muito angustiado na sua alma. E quando ele termina de orar, ele sai daquele tempo de oração diferente como ele entrou. Ele diz: eu estou pronto. Cadê os meus algozes, aqueles que vão me prender? É chegada a hora. Ele já estava pronto. A graça de Deus se manifestara de forma abundante ali, para o cumprimento da profecia das Escrituras. Jesus dizia que a vontade de Deus para ele era mais importante do que comida e bebida. Nós sabemos que sem comer e beber ninguém sobrevive. Nós estamos falando de subsistência aqui, sobrevivência. E ele está dizendo: a palavra de Deus, este alimento, é mais importante que comida e bebida para mim. O que ele está dizendo? Ele está priorizando viver para Deus e receber de Deus o que Deus tem preparado para os seus. Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O que é que difere você, mesmo sendo batizado, frequentando uma igreja, contribuindo, às vezes quando dá, se sobra, talvez servindo em um ministério, em um departamento? Por isso que eu sempre bato na mesma tecla até afinar. Eu tenho conversado principalmente com alguns dos nossos líderes e tenho dito o seguinte:
Alguns dizem, pastor, eu não tenho oportunidade de trabalhar. Eu digo, olha, é o seguinte, nos preocupa muito em trabalhar. Se preocupa agora em tratar essa questão de caráter, essa questão de personalidade, essa questão de temperamento. Por quê? Porque você nunca vai ser maior do que o teu caráter, personalidade e teu temperamento. E para mim o mais importante não é você trabalhar, não é você servir, porque quando você assume a linha de frente e se torna ponta de lança, você entra na vitrine, você fica exposto e acaba expondo aqueles que estão sobre você. O mais importante então é o que a gente é. Por isso nós temos que mudar a nossa forma de ser, agir, sentir, falar. Nós precisamos permitir que a palavra de Deus nos molde. E isso não vai acontecer se não formos tratados. A maior parte das vezes, quando uma pessoa começa a ser tratada, ela espana, ela não fica. É a hora que ela espirra, é a hora que ela sai. E não adianta interromper o processo de Deus, porque aonde quer que ela esteja, vai chegar uma hora que ela vai se deparar com o mesmo desafio. Se ela não crescer, ela vai bombar e ela vai ter que voltar para o fim da fila, começar de novo, tudo do zero. O mais importante não é trabalhar, o mais importante é ser. Por isso que eu não tenho pressa. Muitas vezes, algumas pessoas caminham comigo durante um determinado tempo. Alguns não suportam, eu confesso. Por quê? Porque alguns querem ser promovidos rapidamente. Eu costumo dizer que a promoção prematura estraga. Agora, quando nós temos um espírito certo, nós queremos ser tratados. Olha só o que diz em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. Versículo do 8 em diante. Diz assim. Ou melhor, do 4 em diante. 4 em diante. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Esta é uma palavra para nós. O que é pecado para o crente? É roubar, é mentir, é adulterar. Mas tem mais coisa que é pecado para Deus. Longe de mim pecar contra vós, deixando de orar por vós. Longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. É pecado. É pecado ser murmurador. O que é ser murmurador? É reclamar em voz alta ou voz baixa. Nós não podemos ter esse coração. Reclamar, murmurar, choramingar, blasfemar. Nós precisamos de domínio e de controle. Nós precisamos de um dos dons do Espírito, um dos frutos, do Espírito, que é o domínio próprio. Quando você deixa Deus te tratar, deixa Deus te guiar, você vai superar muitas das barreiras e dos obstáculos que até hoje você tropeçou e não conseguiu superar. Então diz aqui na palavra que nós devemos resistir ao pecado. O que é o pecado? É preguiça, indolência. Olha o que a palavra diz: maldito todo aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Quem faz de maneira relaxada entra debaixo de maldição. Então, nós devemos nos aplicar para trabalhar e fazer tudo com excelência. E se você recebeu um legado para fazer e não faz, você está em pecado. Não transfere para o outro, que é responsabilidade tua, debaixo de uma cobertura.
É importante demais você servir a Deus com o coração certo. A Bíblia diz que fofocar é pecado. A Bíblia diz que contender é pecado. Brigar é pecado. A Bíblia diz que irar é pecado. Ah, mas tem um versículo, pastor, que diz assim: irai-vos e não pequeis. É verdade. Significa que quando muitas vezes você extrapola, você como filho e filha de Deus tem que ter humildade para dizer assim: me perdoa, me desculpa, eu errei, eu falhei, vamos retomar. Então a questão da ira é essa. Diz que nós não devemos colocar o sol debaixo da nossa ira, ou seja, de repente acontece alguma coisa e você vai dormir com aquilo, tem pesadelos à noite e acorda com aquilo e passa o dia com aquilo. Ou seja, o diabo planta uma semente, você tem que arrancar enquanto é semente, depois que cresce vira uma árvore, aí fica muito mais difícil. Então é pecado. Nós precisamos saber que orgulho é pecado, arrogância é pecado, a soberba é pecado. Nós precisamos entender que a inveja é pecado. E muitas vezes nós temos um sentimento errado com respeito ao outro. Aquele que tem inveja não deixa o outro crescer, não deixa o outro avançar, não deixa o outro voar alto. Eu costumo dizer que nós na liderança não podemos cortar as asas do pássaro. Porque quando você corta, ele voa em círculos. A gente não deve cortar as asas, a gente deve mostrar o caminho. Agora, não pode ser para qualquer pessoa. Olha só o que diz em Tiago capítulo 2, versículo 2, coloca para mim. Timóteo, errei. Timóteo. Põe 1 Timóteo para ver. 1 Timóteo 2,2. 2 Timóteo 2,2. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis. Homens fiéis. Que sejam idôneos, capazes, qualificados, para também ensinarem aos outros. Ou seja, a gente ensina aquilo que a gente vive. Se você não vive, infelizmente, você não vai pregar o Evangelho. Então é tempo de nós analisarmos as nossas vidas, de como é que nós temos vivido, qual é o nosso testemunho. A Bíblia diz em 1 de Pedro que o julgamento começará primeiro para aqueles que são de dentro e depois para aqueles que são de fora, e que sobre nós virá maior juízo. Então é muito importante você entender que o testemunho para aqueles que são de dentro é importante, e o testemunho para aqueles que são de fora talvez mais importante ainda, porque essas pessoas vão ver a igreja de Jesus em você. Por isso você deve andar sempre de forma honesta, sincera, verdadeira, honrada, íntegra. Você tem que ter uma vida ilibada. Não estou falando que você tem que ser perfeito. Ninguém é perfeito. Só seremos perfeitos um dia no céu. Mas é muito importante esse amadurecimento. E o filho precisa desse amadurecimento. Continuando então, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Amados, nós precisamos combater contra tudo aquilo que é carnalidade na nossa vida, e nos levantarmos contra toda tentação e fazermos a vontade de Deus. E cada um faça o julgamento da sua vida, não é da vida do outro. Ah, o fulano está errado, o ciclano está errado, o beltrano está errado. Faz a avaliação da sua vida. Eu tenho agradado a Deus?
eu tenho sido um crente carnal ou eu tenho sido um filho espiritual? Olha uma das características do filho espiritual. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies ou desfaleças, quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer um que o recebe como filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho há a quem o pai não corrija. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. No reino de Deus nós não fazemos o que nós queremos, nós nos sujeitamos a Deus, a uma liderança. Por isso existe uma hierarquia. Onde não há uma hierarquia, existe uma anarquia, onde todo mundo quer fazer o que quer. Então nós precisamos, em nome de Jesus, compreender que a correção é importante. A correção nos leva a ter uma vida santa diante do nosso Deus. E esta correção, ela vem de diversas formas. E se você não aprende, você vai passar a vida sendo corrigido, como filho teimoso, cabeça dura e rebelde, ou filha. Então você tem que se posicionar em nome de Jesus para agradar a Deus. E como diz a palavra, o mais importante é agradar a Deus do que agradar a homens. Mas quando você agrada a Deus, você vai acabar sendo uma bênção, aonde você quer que convive. Na sua igreja, no seu trabalho, na escola, na universidade, na academia, no clube, em qualquer lugar, a luz de Cristo vai brilhar na sua vida. Agora, nós não podemos viver de qualquer jeito, porque muitas vezes nós nos traímos, porque são tantos os atos falhos. Nós precisamos de posicionamento em Deus. Eu costumo dizer que você pode enganar poucas pessoas durante pouco tempo, muitas durante muito tempo, mas não todas durante todo o tempo. Isso serve para todos nós, amados. E quem não tira a sua máscara, Deus arranca. O que é que Deus quer conosco nesse tempo profético? Deus quer uma igreja convertida, porque sem conversão não existe despertamento, sem despertamento não vai haver avivamento. Jesus está às portas, e Ele virá buscar uma igreja que não vai estar no berçário, não vai estar no jardim de infância. Ele vai vir buscar uma igreja madura, que não perde tempo com picuinha, com bobagem. Nós precisamos criar raízes em Deus, receber dele uma revelação. Precisamos ser um. A Bíblia diz assim: um reino dividido não prospera, um reino dividido não avança. Isso que ele falou foi o próprio Jesus. Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, e você é a igreja de Cristo. Então essa palavra de exortação é para trazer um despertamento hoje no nosso coração. Nós não podemos viver de qualquer jeito. Nós não podemos achar que Deus está se agradando de nós, sendo que nós somos mais carne do que espírito. Como que é o teu dia a dia? Se enerva à toa, briga por qualquer coisa, xinga, fala palavrão, amaldiçoa. Como é a tua vida? Você separa um tempo para estar lá na presença de Deus, no seu particular, no seu momento de solitude, tempo a sós com Deus, no seu devocional diário, não é semanal, nem quinzenal, nem mensal. Como é a tua vida? Sabe por quê? Porque você é fruto daquilo que você está alimentando no seu coração, ou na sua mente. Aquele que se enche de Deus, acaba sendo manso, moderado, flexível, ensinável, moldável, humilde, sereno, dedicado.
aplicado, submisso? O que você tem alimentado na sua mente e no seu coração? Não permita que o diabo bombardeie a tua mente com tantas mentiras. Não deixe esse complexo de inferioridade te jogar no chão. Você precisa conhecer o teu valor. E você precisa permitir que Deus lapide você. Você sabia que o grande segredo de uma pedra preciosa não está no fato dela ser uma pedra preciosa, porque a lapidação pode destruir o valor daquela pedra. O lapidador é muito importante, e o nosso lapidador é o Espírito Santo, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo está falando. Você pode ter um casamento melhor. Muitos maridos não conversam mais com a mulher não conversa mais com o marido, vivem uma vida de monólogo ou duólogo. Não existe mais comunhão na casa, e a Bíblia diz que quando não existe comunhão entre vocês, quando o casal está brigado, as orações ficam impedidas. Quando não é com pai e com mãe, aqueles que são crianças, jovens e adolescentes precisam aprender a honrar os pais. Os pais não são perfeitos, mas eu cresci numa casa onde eu abaixava minha cabeça, chorava e não abria a boca. A minha mãe falava com os olhos. Hoje os filhos batem nos pais. Os filhos botam os pais fora de casa. Quem manda são os filhos, e os pais são subservientes. Mudou a geração. A Bíblia continua sendo a mesma. A Bíblia diz: eu, o Senhor, sou o mesmo de ontem, hoje, serei todo sempre. É o que diz lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Eu, o Senhor, sou o mesmo de ontem, hoje e serei por todo sempre. Só que se for, você coxa enquanto é novo, depois de velho quebra. Você tem que ensinar a disciplina para o seu filho. Nós precisamos ter uma vida disciplinada em Deus. Porque hoje, até mesmo na igreja, os filhos na fé não querem aceitar a disciplina, e precisam ser disciplinados, precisam ser corrigidos. É o modo de tratamento de Deus. Se a pessoa não ouve a voz de Deus, vai chegar uma hora que ela vai precisar ouvir a voz do pastor. Se não ouvir a voz do pastor, vai chegar uma hora que ela vai ter que ouvir a voz da liderança. E se não ouvir a voz da liderança, vai chegar uma hora que o mundo vai começar a falar na cabeça dela, vai começar a julgar, vai começar a apedrejar, e sem amor. É tempo de posicionamento, irmãos. O que eu quero é que a tua família seja uma família feliz e não uma família perfeita. O que eu quero e defendo é que vocês, na hora de almoçar, de jantar, tomar um café, se sentem à mesa. Desliga celular. Eu, quando ando com os irmãos, quando eu vou para algum lugar, eu sempre recomendo: celular de lado, não usa celular, não é hora de atender ligação e nem de fazer ligação. A pessoa mais importante é aquela que está na sua frente. E hoje o celular roubou o lugar de pai, roubou o lugar de mãe. Hoje o celular que educa. Os pais ficam ali presos no celular e esquecem dos filhos. Não podem negligenciar a paternidade e a maternidade. Vocês precisam amar os seus filhos. Eu dou casa, comida, roupa lavada, passada. Não é suficiente. Onde fica a relação humana? Oi, filho, estava com saudade de abraçar, de beijar. Hoje nós estamos em quarentena, então estamos no distanciamento. Mas em épocas normais,
Meu filho, senta aqui, como é que foi teu dia? Me conta alguma novidade. O que você aprendeu hoje? Meu filho, me fala. Sabe, quem ensina e ensina errado os teus filhos são aqueles que são do mundo. Você tinha que ensinar nos padrões da igreja, nos padrões da palavra, ensinar o princípio do temor, porque sem temor você é apenas um religioso, é um crente carnal. Você faz de conta que obedece quando não obedece, faz de conta que é espiritual. Amados, é muito fácil chegar na igreja, bem arrumado, perfumado, penteado, levantar a mão e louvar e adorar, fechar os olhos e cerrar os punhos na adoração. É muito fácil. Mas eu estou falando de algo que vai além disso. Você tem que ser aqui o que é fora, e o que é fora você tem que ser aqui. Eu costumo falar que o mais importante não é o que você faz sobre o altar, é o que você faz fora do altar. Quem é você? Quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é você quando você está trancado dentro de um quarto com o seu celular na mão ou com o seu computador ligado? Quem é você? Eu falo das ligações ocultas, aquele nome disfarçado, escondido lá na sua agenda. A Maria se chama Pedro, o João se chama, sei lá, Raimunda. Amados, o mais importante, deixa para entregar na hora certa. Que horas são para eu? 9h56. Apaga esses nomes. Sai do pecado antes que você seja envergonhado, envergonhada, antes que você seja exposto, antes que você seja escândalo e escárnio na obra de Deus. Quem é você? Se você tem uma vida de oração, de jejum e de busca de Deus na palavra, você vai discernir, você vai ter temor no coração, você vai dizer: não, eu não vou por esse caminho, o diabo quer me derrubar, ele quer puxar meu tapete, ele quer me descreditar, eu quero estar firme em Deus, posicionado, eu quero honrar o Senhor. E cada vez que você resiste a uma tentação, você sobe um degrau. Cada vez que você diz não para o pecado, você sobe um degrau. Não deixa o diabo brincar com a tua carência. Não deixa o diabo brincar com a tua inocência, porque muitos beiram a burrice. A inocência beira a burrice, porque falta discernimento, porque não tem temor no coração. Então nós, como igreja, precisamos desse despertamento. Precisamos acordar para agradar a Deus e para sermos filhos espirituais. Eu vou voltar para Romanos capítulo 8, que nós lemos, do 5 em diante. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Se você é carne, você vai ter a sua inclinação para aquilo que é natural, humano, deste mundo. Mas se você é espiritual, a sua inclinação vai ser para as coisas do Espírito. E a Bíblia fala que você vai ter vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Preste atenção, você pode estar na igreja como inimigo de Deus, sem comunhão com Ele, porque a tua vida não está ajustada com a Bíblia, com a palavra, com a vontade de Deus. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, a palavra, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Preste atenção. Se eu estou na carne, eu não posso agradar a Deus. Então você tem que analisar o teu caráter, a tua personalidade, o teu temperamento, o teu temor, a tua busca. E olha os passos. O primeiro passo para você viver como um filho espiritual é a entrega. O segundo é o arrependimento.
E o terceiro é a renúncia daquilo que é permitido. Porque hoje a gente sabe que as coisas proibidas nós temos que evitar. Hoje nós não lutamos, ou não deveríamos lutar contra as proibidas, mas contra aquelas que são permitidas. Porque o diabo está enganando muita gente. Por exemplo, a voz do seu corpo são os seus sentidos, a voz da sua alma são os seus sentimentos, e a voz do seu espírito é a sua consciência. Você sabe no teu espírito, ouvindo a voz da consciência, o que é certo e o que é errado. A pessoa não precisa ser crente para isso, mas ela sabe para quem ela vai ter que prestar contas depois que se converte. Aí a coisa fica estreita. Então, nós precisamos compreender isso, porque Deus está tratando a igreja para entrar num outro tempo. Ou você acha que depois da pandemia vai voltar a ser do mesmo jeito? Aquele povo descomprometido, que não tinha aliança com Deus, que levava a vida espiritual de qualquer jeito, vai estar se reunindo, amados. Igreja grande muitas vezes é sinônimo de gordura, é sinônimo de doença, é sinônimo de inchaço. Preste atenção, é tempo de nós curarmos o corpo de Cristo. E começa com você. Para de falar do outro, para de apontar o dedo na cara do outro, para de jogar pedra no outro. Deus quer tratar você. Eu às vezes estou em atendimento em sala, aí a pessoa começa, o fulano, cicrano, beltrano. Por quê? Ao invés dela assumir sua responsabilidade, ela quer transferir a culpa. Eu digo, quem está aqui sendo tratado é você, não é o fulano, o cicrano e o beltrano. E esse é o tempo, sabe, depois dessa ministração, de você se trancar com Deus. Fecha a porta do seu quarto, em vez de ficar xingando, chateado, aborrecido, ferido, ou revoltado, ou, evidentemente, falo do homem, mas pode ser a mulher também. Vai se trancar com Deus e dizer: Deus, eu sou tudo isso e muito mais. Deus, eu preciso mudar. Deus, eu penso que eu estou te agradando, quando na verdade sou eu sou carne. Eu estou andando no natural. Eu estou vivendo mais para o mundo que para o Senhor. Eu estou defendendo meus interesses. Deus, me perdoa pelo meu orgulho, arrogância, prepotência, soberba. Deus, me perdoa porque eu tenho falado demais, porque eu tenho ferido pessoas através da minha boca, porque eu tenho quebrado e cancelado aquilo que o Senhor tem liberado para a minha vida como bênção. Deus, me perdoa pela minha carnalidade, pelos meus pecados ocultos, secretos, pelos meus pecados de estimação. Me perdoa, Deus. Me perdoa pelo ciúme, pela inveja, porque eu boicoto. Me perdoa, Deus, porque eu estou indo na contramão de tudo. Deus, eu quero me converter. Essa palavra hoje é para quem quer se converter. Quem não quer se converter, vai com outro discurso. Rebate tudo que foi pregado. Vai dizer assim: não, é tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim. Se o meu desejo é pregar só para você, eu te chamo sozinho e converso com você. Mas quando eu quero ver o crescimento do corpo de Cristo, eu quero ver uma igreja pungente, depois desse tempo de quarentena, de isolamento, onde ficamos aquartelados, estamos ainda. Eu quero ver uma igreja nova nascendo, irmãos amorosos chegando aqui, sem aquelas picuinhas, aquelas indiferenças, aquelas coisas pessoais. Não, nós vamos morar juntos no céu, amados. É bom a gente se consertar e logo. Nós não sabemos quando Ele volta, mas Cristo está às portas e logo Ele vem. Então é tempo de se converter. É tempo da igreja se tornar igreja. É tempo da igreja parar de ser infantil. É tempo da igreja amadurecer. E tudo que nós precisamos é de irmãos maduros, com uma palavra de vida na boca, de conserto, de comunhão, de amor, de fé.
Esse é o segredo. Portanto, vós que estáis na carne não pode agradar a Deus. Vós também não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Se é que o Espírito Santo de Deus habita em você, você anda no Espírito. Se ele não habita, você é carne. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E a gente precisa parar por aqui. Olha o que diz em Romanos 8,14. Projeta para nós. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito, não por sentimentos, não por emoções, não pelos seus achos. Eles são guiados pelo conselho de Deus, pela palavra de Deus. Eles são guiados por um propósito santo e divino, que Deus revela aos seus aqui na terra, neste tempo oportuno. Por isso, em nome de Jesus, eu gostaria que você abrisse o seu coração agora. Feche os teus olhos. Pai, estamos falando contigo como filhos, não como filhos bastardos, filhos rebeldes, teimosos. Estamos falando contigo como filhos que carecem da sua misericórdia, compaixão, piedade, misericórdia. Deus, nós precisamos melhorar como crentes. Nós precisamos nos converter dia a dia. Nós precisamos mudar. E mudar no nosso caráter, na nossa personalidade, no nosso temperamento. Nós precisamos refletir a glória do Evangelho que está sobre nós. A semente foi plantada em nosso coração. E nós precisamos, Senhor, frutificar. As pessoas de dentro e de fora da igreja precisam ver em nós pessoas comprometidas com o reino, aliançadas, posicionadas, convertidas. Senhor, nós precisamos dar bom testemunho. A tua palavra diz que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Deus, o Senhor permitiu esta pandemia com um propósito. Não achamos que é simplesmente uma fatalidade ou uma teoria da conspiração. Nós estamos falando de vidas e sabemos o quanto cada uma delas é preciosa para ti. Mas o Senhor nos reúne como família, e não basta apenas termos o entendimento de estarmos reunidos, precisamos estar unidos em koinonia, em comunhão, tendo tudo em comum. Deus, hoje o marido não sabe se relacionar mais com a mulher não sabe se relacionar com o marido, os pais não sabem se relacionar com os filhos não sabem se relacionar com os pais, e hoje vivem num pé de guerra. Senhor, muda a nossa natureza, muda a nossa inclinação, que ela seja espiritual e não carnal. Deus, que depois desta pandemia sejamos diferentes, que as pessoas possam ver em nós a mudança que aconteceu, porque entendemos que o Senhor está separando os seus, ajuntando os seus como tochas para iluminar este mundo. E nós não podemos, Senhor, continuar vivendo do mesmo jeito, com a mesma história de vida. Precisamos nos converter, todos nós. Muitas vezes você está na sua casa e diz assim: eu não entendo por que eu vivo o que eu vivo, o porquê dessas privações, o porquê dessas lutas, o porquê
destas perseguições, o porquê dessas injustiças, o porquê dessas ameaças. É tempo de se voltar para Deus. Deus vai te livrar de todas. Deus vai te guardar. Deus vai te proteger. Deus, Ele vai te abençoar como filho e como filha. Deixe de ser carnal. Deixe de ser mundano. Deixe de buscar a sua própria vontade. Se entregue ao Senhor. Eu neste momento gostaria de fazer uma oração para você que ainda não entregou a tua vida para Jesus. E você pode marcar depois que está entregando a sua vida. Eu fiz a oração, aí eu vou entrar em contato com você para cuidar de você, direcionar você para alguém da nossa equipe, para poder cuidar de você, discipular você, te ensinar os primeiros passos na fé, tá bem? Diga comigo assim: Deus, me perdoa pelos meus pecados. Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Eu creio na minha salvação, arrependido pelos meus pecados. Amém. Gostaria de orar também com você que está afastado. E este tempo tem mexido muito com você. Deus tem falado ao teu coração. E você pensa que Deus te esqueceu. Você é especial e importante para Ele. Você também vai escrever: eu me reconciliei, e nós vamos cuidar de você. Faça uma oração comigo: Deus, eu quero me reconciliar contigo, colocar o altar do meu coração em ordem. Me perdoa pelos meus pecados. Sou teu filho, sou tua filha, e não quero ficar longe de ti. Em nome de Jesus, eu volto para casa hoje. Amém. Amém, queridos. Que Deus possa abençoar você, rica e abundantemente. Em que Deus revele a sua vontade para você, para que você ande no Espírito e não mais na carne. Tem algum recado? Tem um pedido de oração aqui, só tem esse. Aqui a Belmur está pedindo oração por uma pessoa que está com Covid. Eu quero aproveitar e orar por todas as pessoas que estão sofrendo com esta doença em Bragança, com suspeita de Covid-19. Pai, em nome de Jesus, seja o acalento neste hospital, nesta UTI, nesta enfermaria, ou em casa. Deus, trata estas pessoas que estão com muito medo da morte. Deus, Tu podes curar, sarar e libertar. Nós colocamos estas pessoas em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Nós tivemos alguns casos de irmãos que não são da nossa igreja, mas pediram oração e foram curados. E eu louvo a Deus por isso, viu, gente? Glória a Deus por isso. Deus abençoe. É muita gente aqui. Deixa eu ver se tem alguém que eu não falei o nome. Tem aqui a Isadora Ferregutti, é isso? Ferregutti, é isso mesmo. A Nai de França. Eita, mulher, tudo bom? Como é que estamos? É nós. A Natália Teodoro. A Erenice Queiroz, muito querida, essa irmã também. O Joel Bassotti, a sua esposa. Deixa eu ver quem mais. O Isaac Magalhães, a Luciana, os filhos, um beijo no coração. Outro dia eu falei de vocês aqui. É tanto carinho derramado sobre a vida da gente que a gente não merece, viu? Deus abençoe. A Luciana Oliveira dos Santos, a Jussara Silva, quem mais? O Thales Henrique. Tudo bem, Thales? Firme em Jesus? Glória a Deus. O Marcelo Colli, é o Márcio, né? É o Márcio Colli, é o marido da Cris. Beijão. Mandando um abraço também, um beijo para a nossa secretária da saúde, a Marina de Oliveira, e sua equipe que tem feito um trabalho maravilhoso em Bragança.
Minha mamãe, a Iracema Almeida, está assistindo. Eu sempre troco Almeida por Barros, Barros por Almeida. A Laine também está assistindo. O Adriano, já falei do Adriano, glória a Deus, irmão abençoado. O Valmor, oi Valmor, tudo bem, querido? Janete, não é? As crianças, tem uma moça, né? Glória a Deus. O Paulo Lorizete, já falei. A Elisângela, o Rony, né? O Gabriel, o Gui, que saudade de vocês. Muito bom. Glória a Deus. A Drica, tudo bem, Drica? A Rita e o David, que bom. Um beijo no coração de vocês. Glória a Deus pelo carinho, tá certo? Deus abençoe. Vamos encerrar?